Uma cordial saudação a todas as pessoas que estão conectadas conosco no curso de autoconhecimento. Hoje vamos falar sobre a conferência número 13, chamada Leis do Karma e do Dharma. O objetivo de abordar este tema é que possamos entender o que é o karma, o que é o dharma, o que são essas duas leis. Falaremos sobre o que pode gerar karma e o que pode gerar dharma, como se aprende com essas leis, que é um dos aspectos mais importantes desta conferência, quem as rege, e também abordaremos o tema do Tribunal da Justiça Objetiva, como é possível negociar o karma e como é possível transcendê-lo. Portanto, sejam todos bem-vindos a este espaço de autoconhecimento, no qual vamos aprofundar nas leis do karma e do dharma. Para começar, vamos estudar juntos o que é o karma. O karma é uma das 48 leis fundamentais que regem este plano físico. Essa lei também é conhecida como a lei da igualação, também é conhecida como a lei do quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que essa lei gera na prática é que todas as coisas ruins que fazemos a outras pessoas, ou até mesmo a nós mesmos, inevitavelmente vão retornar para nós. Em geral, o karma vem acompanhado de dor, sofrimento, dificuldades e reveses de sorte. Mas como essa lei também é conhecida como a lei da compensação, se fizermos coisas corretas, ajudarmos os outros, ajudarmos as pessoas em seu processo de evolução espiritual, isso também retornará para nós. Nesse caso, retornará como Dharma, ou benefícios, ou ainda poderíamos chamar de recompensas divinas. Então, é por isso que estaremos falando sobre essa lei, que é como a lei do equilíbrio. Existe algo chamado justiça objetiva, que vai medir cada uma das coisas que fazemos. Adianto para vocês que o que pode gerar karma ou o que pode gerar dharma são as palavras, as ações ou as omissões, ou seja, de maneira geral, diretamente os atos. Não vão nos cobrar, poderíamos dizer assim, pelo que pensamos, não vão nos cobrar pelo que sentimos, mas o importante é saber que cada uma de nossas ações é influenciada pelo que pensamos ou sentimos. Por isso, uma das chaves é que, se começarmos a nos auto-observar, perceberemos os pensamentos e emoções que influenciam nossas ações. Se eu tenho um pensamento de adultério e uma emoção que me faz sentir apaixonado por outra pessoa que não é meu parceiro, se eu não eliminar esses pensamentos e emoções, é muito provável que isso me leve a cometer um ato kármico. Da mesma forma, se penso em ajudar os outros e desejo ensinar esse conhecimento a outras pessoas, é muito provável que esse pensamento depois se transforme em ações e gere algo que chamaremos de Dharma, algo sobre o qual devemos refletir e analisar. É que o karma, muitas vezes, não é cobrado de nós imediatamente. Há ocasiões em que o karma demora um pouco. Existe uma frase que diz: não há dívida que não se pague, nem prazo que não se cumpra. Por exemplo, podemos acabar cometendo uma ação errada durante a adolescência. Suponhamos que nessa fase da vida fizemos uma namorada se sentir muito mal, atraímos e com isso acumulamos karma. Anos depois, talvez 5, 6 ou 10 anos mais tarde, nos apaixonamos profundamente por alguém e essa pessoa nos faz sofrer exatamente como fizemos outra pessoa sofrer no passado. Muitas pessoas realmente duvidam do processo do karma porque nem sempre ele é cobrado imediatamente, mas cedo ou tarde ele chega.
Algo que devemos entender é que quando iniciamos o processo de despertar da consciência, como o objetivo da lei é aprender, muitas vezes o karma começa a ser cobrado mais rapidamente. Cometemos um erro e imediatamente surgem doenças, reveses de sorte e outras consequências. Isso nos ajuda a refletir sobre nossas más ações e nos dá a oportunidade de começar a corrigi-las. Bem, algo que devemos entender é que este curso de autoconhecimento tem seu fundamento na lei do karma. O que isso quer dizer é que a maior parte da sabedoria que vamos obter será através dessa lei. Para aprender com o karma, precisamos refletir profundamente sobre aquilo que está nos sendo devolvido. Se, por exemplo, fui roubado, que é um karma, sofrer um roubo, isso vai me permitir refletir. Quando eu fiz o mesmo, quando eu de fato extrair a sabedoria do eu ladrão, aprenderei. Se, por exemplo, alguém fala mal de mim no trabalho e eu acabo tendo problemas profissionais com determinada pessoa, isso vai me permitir, se eu estudar bem o processo do karma, analisar cuidadosamente e refletir profundamente sobre meus maus comportamentos. Aqui há uma pequena fórmula importante que vamos estudar neste momento sobre como podemos aprender com o karma. A pessoa poderia refletir: bom, quando eu fiz o mesmo? Se, por exemplo, estão falando mal de mim no trabalho, quando foi que eu fiz o mesmo? Talvez não da pessoa que está falando mal de mim, mas sim quando eu falei mal de alguém. Então, se eu começo a refletir sobre isso, vou começar a olhar para o meu passado, quando falei mal do meu parceiro, falei mal do meu chefe, falei mal dos meus colegas, e isso vai me permitir lembrar que eu cometi o mesmo erro. Ao refletir sobre esse erro, devo começar a eliminar esse defeito psicológico, porque estou experimentando uma consequência de algo que vivi no passado. E uma vez que eu já reflito sobre isso, posso chegar a perdoar a outra pessoa, gerar Dharma, que já vou explicar como se gera o Dharma, então, para poder solucionar esse conflito. Se fizermos o mesmo quando ficamos doentes, quando somos traídos, ou quando, por exemplo, um negócio não sai como esperávamos e perdemos dinheiro, então podemos aplicar esta fórmula, esses 4 passos, para começar a aprender. Lembrem-se, por gentileza, de que o fundamento essencial desses ensinamentos é a lei do karma. Karma, causa e efeito. Dharma, equilíbrio, justiça e ação correta. Já estudamos que o karma são as dívidas que adquirimos quando fazemos mal aos outros ou a nós mesmos, mas agora vamos explicar de forma breve e clara um pouco mais sobre o que é o Dharma. O Dharma é como uma moeda cósmica especial, valiosa, que cada um de nós ganha ao ajudar outras pessoas, ao praticar boas ações ou ao nos ajudar a nós mesmos no processo contínuo de despertar da consciência. Esse Dharma precioso se acumula gradualmente ao longo das 108 existências diferentes que vivemos como seres humanos. O karma, por sua vez, será acumulado das últimas 7 existências. Por isso, nos cobram coisas de vidas passadas. Mas o Dharma, sim, é acumulado de tudo, absolutamente tudo, desde que vivemos como humanos. E isso é muito importante, porque vamos precisar desse Dharma para podermos nos autorrealizar. Graças a ele, poderemos ter a possibilidade de encontrar um bom parceiro para avançar no despertar da consciência e também teremos acesso a esse conhecimento. O Dharma vai se mobilizar para que possamos receber ajuda em nossas práticas de meditação e desdobramento astral. Também atuará para nos permitir pagar o karma acumulado por nossos defeitos e más ações. Existem 2 formas de adquirir Dharma. Uma é através da caridade e a outra por meio de obras conscientes. A caridade consiste em ajudar outras pessoas sem esperar nada em troca. Damos comida, damos abrigo, damos um teto para quem precisa.
ajudamos as pessoas, mas a caridade deve ser feita sem esperar nada em troca, simplesmente porque nasce do coração. Poderíamos dizer que as obras de caridade geram grande parte do Dharma. No entanto, as obras conscientes também são fundamentais. Estas são aquelas ações em que dedicamos nosso tempo para ensinar o conhecimento espiritual a outras pessoas. Essas obras conscientes, como o fato de hoje estar ministrando esta conferência, são uma ação consciente e são altamente valorizadas e recompensadas pela lei divina. A razão é que toda obra consciente que se faz em prol do despertar da consciência tende a ser transcendental. Se ensinamos a uma pessoa como despertar sua consciência e essa pessoa se autorrealiza, alcança a libertação de sua consciência, nós receberemos um super prêmio. E como temos que pagar tanto karma, o karma das últimas 7 existências, uma recomendação é que comecemos a nos preocupar especialmente em realizar obras conscientes. Isso não significa que não devamos praticar a caridade. Claro que sim. Mas devemos focar em gerar grandes quantidades de Dharma pelo trabalho de sacrifício pela humanidade. Agora, quem administra esse processo do karma? Vamos estudar um pouco sobre o Tribunal da Justiça Objetiva. O Tribunal da Justiça Objetiva é uma entidade da lei divina encarregada de administrar todas as coisas boas e todas as coisas más que fazemos. Há um hierarca, que é o grande TR, o grande hierarca do karma, conhecido como o Mestre Anubis, que vocês podem ver aqui. É esse personagem que tem rosto de chacal. E além disso, vamos encontrar alguns juízes. Se vocês olharem aqui no gráfico, podem ver alguns juízes brancos e alguns juízes negros. Os juízes brancos são os que vão administrar o Dharma, as coisas boas que nós fazemos, e os outros juízes seriam os juízes negros que administram o karma, são os fiscais. Então, cada vez que um karma vai ser cobrado de nós, como pode ser visto neste pequeno gráfico, existem juízes ou leis que nos defendem e também há leis que nos julgam ou nos castigam. E é dessa forma que começam a ser dados os veredictos lá nesse Tribunal da Justiça Objetiva. O Tribunal da Justiça Objetiva encontra-se dentro de nós mesmos, na quinta dimensão, especificamente em nosso próprio centro sexual. É ali, nesse tribunal, onde se paga ou se negocia o karma correspondente a cada um dos defeitos psicológicos que vamos eliminando. É lá que a Mãe Divina se compromete com o Mestre Anubis a realizar determinadas obras de sacrifício pela humanidade para poder eliminar cada um desses defeitos. Se não tivermos realmente Dharma suficiente para pagar as dívidas kármicas dos defeitos, então começamos a ter nosso avanço impedido no processo da morte psicológica. Por isso é tão importante realizar o trabalho de sacrifício pela humanidade e gerar Dharma. Agora vamos falar um pouco sobre os diferentes tipos de karma, porque logo vocês perceberão que existem diferentes formas de sofrimento. O primeiro tipo de karma é o karma individual. De modo geral, esse karma individual, de certa forma, nós adquirimos quando cometemos erros que afetam especialmente a nós mesmos. Por exemplo, existem karmas relacionados com dificuldades visuais ou com a obesidade. Há pessoas cuja família, geneticamente, tende a ser magra, mas elas sofrem de obesidade. Isso indica que se trata de um karma individual. Em geral, esses karmas são gerados quando cometemos erros que nos afetam diretamente. Existe outro karma, que é o karma familiar, onde se reúne um grupo de pessoas que possuem a mesma dívida kármica. Por exemplo, se alguém tem karma ligado ao alcoolismo, pode ser colocada em um lar onde esse problema já existe. Assim, pessoas com esse karma se reúnem em uma família com problemas com álcool. O pai chega bêbado, a mãe talvez também use drogas, e a vida nesse lar vira um inferno.
Também pode acontecer de se reunirem pessoas com karma relacionado à feitiçaria e que sejam colocadas em um ambiente onde existam doenças, como atraso mental, síndrome de Down ou epilepsia. Nesses casos, as pessoas reunidas estão pagando um karma familiar. Toda a família compartilha a mesma dívida. Outro tipo de karma é o karma coletivo. Nesse caso, reúne-se um grupo de pessoas que deve o mesmo karma e, uma vez reunidas, esse karma é cobrado imediatamente. Suponhamos que certas pessoas tinham karma por terem cometido assassinatos e morrem juntas em um acidente. Nesse caso, a lei divina as reuniu para cobrar um karma coletivo. Existem também outros tipos de karma em maior escala, como o karma nacional, no qual um grande número de pessoas com a mesma dívida kármica é agrupado. Esse karma é cobrado em nível de todo um país, afetando uma população muito mais ampla. Por exemplo, karmas de tirania, karmas de corrupção, enfim, karmas a nível climático naquela área do planeta, por exemplo, o que aconteceu recentemente numa ilha. Praticamente 80% da ilha foi queimada e todos os seus habitantes, muitos morreram e os outros tiveram que ser deslocados porque tudo foi destruído. Esse seria um exemplo do que chamamos de karma nacional. Existe também o karma mundial, que foi o que nós experimentamos recentemente, quando toda a humanidade teve que pagar uma dívida kármica, como aconteceu com as pandemias, especialmente com o processo da Covid-19. E finalmente existe o karma planetário, onde o próprio planeta cobra de todas as espécies e de todos os seres que o habitam. Por exemplo, o aquecimento global, o derretimento das calotas polares, todo o processo climático que está acontecendo faz parte do karma planetário. Existem outros tipos de karma que dizem mais respeito a nós, que vamos realizar o trabalho do despertar da consciência. Há outro karma que é conhecido como o famoso karma saya. Esse karma faz com que tenhamos que compartilhar o karma, ou seja, as consequências de nossas ações, com cada uma das pessoas com quem nos ligamos sexualmente, mesmo que essa ligação seja breve ou passageira. Durante um longo período, se por exemplo nos ligamos sexualmente a uma pessoa que está passando por uma crise econômica, acabamos absorvendo parte desse karma. E dentro desse karma sexual, as pessoas com quem estabelecemos vínculos sexuais em existências passadas podem reaparecer em vidas futuras para nos cobrar e nos arrastar a repetir os mesmos atos. É assim que, por exemplo, frequentemente surgem as recorrências dos famosos adultérios, né? E também surgem as obsessões como resultado desse karma sexual, de maneira geral. Cada vez que nos unimos sexualmente com alguém, absorvemos cada vez mais karma dessa pessoa. Lembrem-se de que durante a união sexual nos tornamos uma só energia, uma só matéria. No momento da fornicação, as energias se misturam e também se combinam as envolturas sutis de ambos. Existe ainda outro tipo de karma, o karma yoga. Esse tipo de karma é experimentado por pessoas que sofrem de solidão ou que têm grandes dificuldades para encontrar um parceiro. Pode ser que sejam simpáticos ou bonitas e, simpáticas, mas é muito difícil que consigam um relacionamento estável. Ao iniciar o despertar da consciência, também é difícil encontrar um parceiro disposto a passar por esse processo. O Karma Yoga é gerado por não valorizarmos nosso parceiro, por não valorizarmos o processo do sexo oposto e também está muito ligado ao Karma Saya. Também quando fomos adúlteros poderíamos acabar adquirindo esse Karma Yoga. Existe outro karma que é o Karma Duro. O karma duro é um karma que nós adquirimos por desperdiçar nossa energia criadora sexual. O karma duro são aquelas doenças graves e difíceis que só se pagam com dor na vida. Encontramos tipos de câncer, ciática, doenças dolorosas e até AIDS. Todas fazem parte do chamado karma duro, que geralmente se origina por termos derramado nossa própria semente. Algo fundamental que devemos compreender sobre o karma duro é que ele não pode ser negociado.
O derramamento da energia sexual é considerado pela lei divina um dos delitos mais graves que podemos cometer. Por essa razão, não nos é permitido negociar esse tipo de karma. Devemos pagá-lo através de doenças. E por fim, vamos falar sobre o karma katância. O karma katância é o karma dos deuses. Esse tipo de karma é adquirido por pessoas que despertaram a consciência e, por amor à humanidade, decidem agir para o despertar coletivo, mesmo que isso implique assumir algum karma. Elas fazem isso movendo certas peças para facilitar esse despertar espiritual nos outros. Vamos dar um exemplo. O Mestre Jesus, por exemplo, negociou mais de 2000 anos para este planeta, justamente para que nós realmente tivéssemos a oportunidade de despertar plenamente a consciência, verdadeiramente. Nesses 2000 anos, houve alguns seres que se autorrealizaram, conseguiram despertar toda a sua consciência, mas também nesses 2000 anos houve guerras mundiais, houve assassinatos, houve muitas perversidades, e toda essa dor tem que ser paga por esse mestre por causa de realizar uma obra consciente. Então, por isso existem deuses que geram karma para ajudar a humanidade ou adquirem karma por ajudar a humanidade. Já para ir encerrando esta pequena conversa sobre as leis do karma e do dharma, vamos analisar e estudar que existem diferentes formas de pagar o karma. Existem formas de negociar o karma, mas essas formas só podem ser utilizadas pelas pessoas que estão interessadas no despertar da consciência. As pessoas que não se interessam pelo despertar da consciência estão amadurecendo, e o karma as fará amadurecer. As doenças, os reveses de fortuna, cedo ou tarde, farão com que sintam anseio e desejo de despertar a consciência. Mas quando já começamos a fazer o trabalho do despertar da consciência, então poderemos utilizar a lei do Dharma a nosso favor para ir pagando nossas diferentes dívidas kármicas. Por exemplo, a primeira forma pela qual podemos efetivamente pagar ou quitar nossas dívidas kármicas, aquelas que acumulamos ao longo do tempo, é através do Dharma, também conhecido como dinheiro cósmico. Então, por exemplo, fazemos sacrifício pela humanidade, ajudamos outras pessoas a despertar a consciência, começamos a dar palestras, começamos a distribuir panfletos, fazemos campanhas virtuais. Isso gera grandes quantidades de Dharma, e uma vez que já temos esse Dharma, se quisermos pagar com Dharma, precisamos aprender uma prática chamada transferência de fundos, que já vou explicar em que consiste. Uma vez que geramos esse Dharma, à noite podemos realizar a prática da transferência de fundos. Após essa prática, podemos perceber como esse dinheiro cósmico se movimenta, ajudando-nos no processo de saldar nossas dívidas kármicas. Essa é a primeira forma de pagarmos nosso karma, através da transferência de fundos e da geração de Dharma. A segunda forma é um pouco mais extrema, consiste na dor negociável. Se começarmos a trabalhar no despertar da consciência, o mestre Anubis, que nos sonhos é representado como leão e por isso se liga à lei divina, vai se manifestar. Nos sonhos, ele mostrará sobre karma próximo. Também é possível sonhar com policiais, outro aviso de castigo kármico. E ele pode nos dizer que, para evitar esse karma, podemos realizar determinados trabalhos. Então, nós, através do nosso livre-arbítrio, podemos decidir fazer o trabalho que o mestre Anubis nos pede. Geralmente são sempre trabalhos de morte psicológica e de sacrifício pela humanidade e, em algumas ocasiões, tem a ver com o nascimento. Mas, se nós, com o nosso livre-arbítrio, não quisermos fazer o trabalho que o mestre Anubis nos propõe naquele momento, não aceitamos o karma e podemos decidir pagá-lo com dor. Sonhar com Anubis ou lei indica ajuste kármico. Há alguém no mundo astral, no mundo dos sonhos, dizem: está vindo para você um karma yoga em que você vai perder seu parceiro. E o mestre lhe diz: e para poder pagar por isso, você precisa trabalhar esses defeitos psicológicos e deve ir a determinado lugar, a determinada cidade, abrir uma sala de conferências para pagar o karma. Então, se a pessoa não quiser, por qualquer motivo, não sente que tem força, sente preguiça de fazer esse trabalho, não quer renunciar aos defeitos,
Então ela decide pagar com dor e o karma vem e ela tem que vivê-lo. Então, podendo negociar, não negocia. O terceiro ponto é com dor, com sofrimento. Bem, esse foi o sofrimento negociável, certo? Existe o outro, que seria a dor não negociável, que é quando temos que passar pelas doenças do karma pesado. Quando surgem doenças muito dolorosas e nos dizem: não, não se pode negociar porque é um karma pesado, você desperdiçou a energia sexual e, para poder entender o valor da sua energia sexual, tem que passar por essa doença. Então, vão nos impor doenças que podem levar até anos no processo de recuperação, mas o que é bom saber é que, às vezes, o karma pesado pode ser adiado um pouco. Busca-se adiar esse karma até que na segunda montanha venha o Cristo e o pague com suas obras. Em alguns casos, há doenças que não podem ser negociadas porque fazem parte do karma pesado. Outra forma de transformar esse karma é pela caridade. O leão da lei é dominado com caridade, ajudando os outros de forma desinteressada. E por último, existem os negócios com a lei. Os negócios com a lei vamos utilizar, por exemplo, quando fazemos uma transferência de fundos, fazemos sacrifício pela humanidade e o karma que estamos vivendo não é solucionado. Nesse caso, isso quer dizer que não temos dharma suficiente e, portanto, é preciso fazer um negócio com a lei. Para realizar os negócios com a lei, vamos explicar uma prática conhecida como a prática da negociação em cruz, que já vamos explicar. Para ir finalizando esta breve palestra, gostaríamos de tomar um momento para explicar de forma mais detalhada quais são as práticas que permitem mobilizar o dinheiro quando desejamos pagar com Dharma. Também explicaremos de maneira clara outra prática conhecida como os negócios com a lei. Vamos começar falando um pouco sobre a prática de transferência de fundos. Cada um de nós, internamente, cada vez que realiza uma obra consciente ou algum ato de caridade, começa a receber e ganhar algumas moedas valiosas e significativas relacionadas ao Dharma. E todas essas moedas são cuidadosamente armazenadas em um lugar especial chamado Banco Espiritual do Dharma. Lá cada um de nós tem seus cofres de dinheiro, de todas as 108 existências, todas as coisas boas que fizemos, todo esse dinheiro está lá. Mas também existe outro lugar chamado Banco do Karma. Lá é onde estão todas as dívidas kármicas, todas as faturas das coisas ruins que fizemos durante as últimas 7 existências. Na prática, a transferência de fundos consiste em pegar o dinheiro que está no banco do Dharma e movê-lo para o banco do Karma, para ir pagando essas faturas ou essas dívidas kármicas. Como se faz esse exercício? Isso se faz imaginando, primeiro, faça um pequeno pedido, onde se pede ao Pai e à Mãe Divina que, por favor, com todo respeito, com toda humildade e gratidão, transfiram o dinheiro do banco do Dharma para o banco do Karma. E aí, então, podemos fazer o pedido para que esta doença seja cancelada, para que eu possa resolver esta crise econômica, para que eu possa solucionar o problema de relacionamento, para que eu possa pagar este problema social pelo qual estou passando, para que eu possa ter um melhor desdobramento astral, o que vocês desejarem. Uma vez feito o pedido, vamos imaginar que somos uma balança. Aqui entra a imaginação e vamos imaginar que movemos os braços, como talvez se veja aqui na ilustração, a 45 graus. E quando movemos os braços dessa forma, vamos imaginar que do lado direito passam as moedinhas de ouro, ao baixar o braço esquerdo, imaginamos que as moedinhas de ouro descem para o banco do karma. Podemos imaginar de repente um pote. E depois de fazermos esse exercício, voltamos a fazer o movimento para o lado inverso, como se estivéssemos indo ao tribunal do Dharma recolhendo o dinheiro, e voltamos a ficar dessa forma, equilibrados. Este exercício da balança consiste em um movimento no qual nos deslocamos de um lado para o outro, imaginando que somos uma balança transferindo dinheiro de um lugar para outro. Vamos realizá-lo concentrando-nos em diferentes partes do corpo, enquanto pronunciamos os mantras. O mantra Ni, focando no entrecenho,
Ne na laringe, no coração, no umbigo e na no centro instintivo. De acordo? Bom, vamos assistir a este pequeno vídeo para que fique mais fácil entender como é o movimento. Então fazemos o pedido. Pai, por favor, transfira este dinheiro do Banco do Dharma para o Banco do Karma para pagar minhas dívidas kármicas mais urgentes. Depois de fazermos o pedido, abrimos os braços e começamos. Movemos fazemos o movimento de balança, aí vai um movimento pronunciando, concentrados aqui, bem com o mantra Ni. Depois, o segundo movimento concentrados na garganta, o mantra Né. Depois, no coração, concentrados pronunciando o mantra No umbigo, No. E depois, na verdade, concentrados no centro instintivo. Este movimento deve ser repetido com atenção 9 vezes. A razão para isso é porque vamos pagar o karma acumulado das últimas 7 existências anteriores. O 8º é para que adiem um pouco o karma mais pesado, e o 9º é para ajudar a pagar o karma catância dos deuses. Uma vez feito esse traslado de fundos às 9 vezes, vamos encerrar com o mantra Tur. A mão direita sobre a esquerda. De acordo, né? Agora vamos estudar juntos a prática conhecida como o traslado de fundos, um procedimento importante. Esta prática, conhecida como o traslado de fundos, pode ser realizada de forma geral todos os dias. Porque todos os dias é necessário negociar o karma. Agora vamos estudar a prática da negociação em cruz. Como mencionado anteriormente, a negociação em cruz é uma prática que utilizamos quando não temos dharma suficiente e precisamos resolver algo de forma imediata. Então, para fazer esse negócio em cruz, nós precisamos estar dispostos a fazer algo pelo processo do despertar da consciência, certo? Então, como é que se faz o exercício? Vamos ver. A prática é realizada deitando-se em forma de cruz, como pode ser observado no gráfico. Em seguida, fazemos o seguinte pedido: Meu Pai, meu Senhor e meu Deus, eu te rogo, se for da tua vontade, que te dirijas ao templo da justiça objetiva. Uma vez lá, negocia com o venerável mestre Anubis e seus 42 juízes. Ali podemos apresentar o pedido. Por exemplo, negocia com o mestre Anubis para que me dê força para o trabalho do despertar da minha consciência. Depois de fazermos este exercício, nos levantamos e repetimos a oração novamente. Meu Pai, meu Senhor e meu Deus, peço-te, se for da tua vontade, que te dirijas ao templo da justiça objetiva, negocia com o mestre Anubis e seus 42 juízes para que me dê força para o trabalho dos 3 fatores do despertar da consciência. Ou o que vocês precisarem para solucionar este problema de saúde, para solucionar este problema de relacionamento, para solucionar este problema econômico, o que vocês desejarem, certo? Depois de fazer este exercício, deitamos novamente pela 3ª vez e repetimos a oração. Depois, na 4ª vez, repetimos a oração. Na 5ª vez, deitados, repetimos a oração. 6ª vez, quando repetimos pela última vez, simplesmente repetimos a oração e agradecemos. Pai, dou infinitas graças ao venerável mestre Anubis e aos seus 42 juízes por ouvirem minhas súplicas. E encerramos com o mantra Ahum. Ahom. A mão direita sobre a esquerda. Esse mantra quer dizer assim seja. Se formos negociar algo específico, vamos dar um exemplo. Temos uma doença muito dolorosa e queremos que ela seja retirada. Fazemos a mesma oração, mas em vez de pedir força neste caso, podemos dizer para que me tires esta doença. E aí mesmo podemos dizer: e em troca de que me tires esta doença, eu vou me comprometer a dar palestras, a meditar por determinado tempo e a fazer determinadas práticas de transmutação sexual, por exemplo. E depois volta-se a repetir a mesma oração. Mestre Anubis e seus 42 juízes, até que voltamos a repetir: tira de mim esta doença e em troca me comprometo a fazer isto. Algo muito importante. Quando fazemos esses acordos com a lei divina, no mundo dos sonhos, vão nos mostrar se o acordo foi feito ou não. Se o acordo foi concretizado, é importante que comecemos a cumpri-lo.
No entanto, se o pacto não foi realizado ou não foi confirmado no mundo dos sonhos, é realmente necessário repensá-lo, pois, em algumas ocasiões, o que estamos oferecendo simplesmente não é suficiente para saldar a dívida kármica que temos. Preparar? Muito obrigado a todos vocês por terem nos acompanhado até este momento. Gostaria de agradecer a todos. Lembrem-se de que podem nos seguir em nossas diferentes redes sociais e que a próxima conferência que vamos estudar será sobre leis, desculpem, sobre drogas e alcoolismo, então fiquem atentos à nossa transmissão. Agora sim, desejo a todos uma boa tarde, até breve.